Menino, senta! Peraí, galera. Pô, peraí, deixa eu falar aí. Olha que eu vou tirar ponta, hein? Fala, galera bem educada. Hoje a gente vai falar de algo que diz muito respeito ao dia a dia da sala de aula, que diz respeito a mim e aos meus colegas, mas que também envolve estudantes e seus pais. E aí eu quero fazer uma pergunta para os meus colegas professores. Você tem domínio de classe? Domínio de classe seria a capacidade que o professor tem de manter a turma atenta para que ele possa realizar o seu trabalho em sala de aula numa boa. Esse é um dos vários temas polêmicos quando o assunto é educação escolar. A pergunta que a gente sempre faz é: de quem é a culpa então? Na verdade, todos têm alguma responsabilidade nesse problema. O estudante, em especial o de ensino médio, tem muita responsabilidade sobre esse problema. Afinal de contas, ele já tem algum discernimento para entender o que é certo e o que é errado. E nós, professores, onde é que nós somos responsáveis por essa questão ou pela necessidade de termos domínio de turma? Nós somos responsáveis quando damos aula só para aquele grupinho pequenininho que nos dá atenção o tempo todo. Quando botamos um aluno para fora de sala na primeira oportunidade que temos. Quando não impomos nossa autoridade sobre um espaço que, do início das nossas aulas até o final delas, é nosso. É nesse ponto, no momento em que nós impomos a nossa autoridade em sala, que a gente ensina aos nossos alunos como é o mundo real, o mundo lá fora, o mundo dos chefes e o mundo dos líderes. Eu acho que você sabe a diferença entre esses dois, não sabe? Então, se você ainda não criou o seu sistema para domínio de turma, porque infelizmente não tem outro jeito, se a gente quiser sobreviver nessa profissão, se a gente gosta do que faz, a gente tem que dar um jeito. Eu vou dar algumas dicas aqui para você. Número 1. Domine o seu conteúdo. Não corra o risco do aluno te fazer uma pergunta qualquer ou de testar o seu conhecimento fazendo uma pergunta sobre algo que ele já sabe a resposta e te pegar. Se você não souber responder a algo, cara, não inventa, não tenta, simplesmente diz: eu agora não tenho como te responder, mas na primeira oportunidade eu te passo essa resposta. Você pode conseguir durante um intervalo aquela resposta e na primeira oportunidade, cara, pega o aluno até no corredor e passa aquela resposta para ele. Dessa forma, você mostra que se interessou por ajudá-lo e isso é algo fundamental para quebrar a barreira entre professor e aluno. Dica 2. Aluno não morde. Pode se aproximar dele numa boa. Deixa claro que você pode se tornar amigo dele, mas que você nunca vai ser um coleguinha. 3. Grito. Nunca. Não perca o controle. Muitas vezes é exatamente isso que alguns alunos estão esperando de você. Outra. Evita tirar um aluno de sala. Você pode estar dando para um cara que não estava afim de assistir a sua aula um grande prêmio. Sem contar que quando você simplesmente tira um aluno de sala de aula, você transfere a responsabilidade para a escola, mas você também transfere a sua autoridade. Você pode estar assinando ali na frente dele que você não tem autoridade nenhuma e que você precisa o tempo todo passar o problema para alguém. 4. Planeje as suas aulas. Mas sempre tenha uma carta na manga, sempre tenha um plano B, um plano C, D, E, F, Z. Sempre esteja pronto para o inesperado. E por último, a 5ª dica. Se uma turma for realmente terrível, se uma turma for muito difícil de lidar, tem uma dica que eu segui várias vezes e que deu muito certo. Uma constituição, um conjunto de regras para a sala de aula, com a participação deles. Você vai gastar o tempo de 1 ou 2 aulas inteiras, mas isso vai te ajudar a trabalhar pelo resto do ano, mesmo com a turma mais difícil da sua vida. Porque quando eles participam da elaboração das regras,
Raramente eles vão contra aquilo que eles mesmos elaboraram. Sem contar que você dá uma senhora aula aos seus alunos sobre o que é a verdadeira democracia. É por isso que eu digo que em poucas profissões a sensibilidade, o feeling para entender o momento certo de agir, o momento certo de empregar uma técnica ou de usar uma palavra, são coisas tão importantes quanto na nossa profissão. Porque cada turma é única, cada turma tem uma característica. E por falar nisso, eu me lembrei agora de uma turma, talvez a turma mais difícil com a qual eu trabalhei até hoje, que era uma turma de 6º ano de ensino fundamental, formada basicamente por alunos em torno de 13 a 15 anos. Garotos e garotas que eram repetentes, birrepetentes, trirrepetentes. Uma turma fechada, difícil de se aproximar. Todos os colegas reclamavam muito dessa turma. Era um grupo pequeno, de menos de 20 alunos, onde só haviam 4 meninas. Todo o restante era de garotos, e garotos muito agitados. Garotos difíceis, violentos. Alguns cultuavam o tráfico de drogas. Consegui me aproximar dessa galera, eu consegui dar aulas para essa galera de uma forma que nenhum outro colega tinha conseguido. Inclusive, nesse dia aconteceu um negócio engraçado. Enquanto eu estava lá, escrevendo no quadro, todos calados, anotando, passou uma colega, professora de história, e deu aquela olhada para dentro da sala, olhou para mim com a cara assustada, e quando eu cheguei na sala dos professores, a primeira coisa que ela fez foi me abordar, me pegar pelos braços e falar: "Cara, como você conseguiu aquilo?" Aí eu, é óbvio, cheguei para ela e disse: "Pô, amiga, tenho meus segredos, tenho minhas técnicas.